Graça e paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Eu queria ler aqui um versículo que se encontra no livro de Josué, capítulo 2, o verso 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Meus irmãos, aqui estamos diante de um versículo onde vai nos contar a história dessa mulher que a Bíblia o chama de prostituta, com o nome de Raabe. Nesse versículo a qual eu li, é um acordo que ela faz com os espiões e é enviado através de Josué, na cidade de Jericó. Então vamos meditar em alguns versículos e ver essa história maravilhosa. Ao Josué enviar os espiões para a cidade de Jericó, eles passam a noite na casa de Raabe, onde ela é denominada como uma prostituta. E ao chegar lá, o rei de Jericó ele é avisado que ela recebe estrangeiros em sua casa. Aqui já podemos ver que quando o Senhor ele manda mensageiros para realizar missões, vemos também que o inimigo ele também manda os dele para que fique ao redor tentando nos parar. Mas aqui vemos que a Bíblia vai relatar que essa mulher ela esconde os espiões. E aqui eu já vejo um ato de fé e de coragem, porque certamente se ela fosse pega escondendo esses espiões, tanto os espiões como ela morreria. Mas ali ela, num ato de fé e de coragem, ela esconde os espiões. E meus irmãos, a Bíblia também no capítulo 2 relata que essa mulher, ela conhecia um pouco da palavra do Senhor, porque nos versos 8 e nos versos 10, ela fala no 8, sei que o Senhor lhes deu essa terra. No 10 ela diz, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. E no 11 ela diz, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ou seja, ela conhecia já da palavra de Deus. Então, certamente essa mulher, como ela saberia que Deus ia enviar o seu povo para tomar essa terra, ela queria sua salvação. Então aqui também vemos a importância de nós levarmos o Evangelho, de nós pregarmos a palavra de Deus com generosidade, com fidelidade, pois aonde quer que o Senhor nos direcione, a gente tem que falar de Cristo, tem que falar do amor de Cristo, e para todas as pessoas, todas as criaturas, porque essa mulher ela é descrita como uma prostituta, mas aqui vemos que ela conhecia um pouco da palavra do Senhor. Então, se ela conhecia, certamente já tinha ouvido falar em outras ocasiões. E essa mulher ela sabia do que ia acontecer e ela queria sua salvação. E aqui ela firma um pacto com os espiões. Então vemos também que no verso 14, os espiões dizem a ela, a nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der essa terra. Aqui vemos também uma reflexão bastante poderosa, porque, meus irmãos, a importância de Deus, a gente ter a comunhão com Deus e Deus nos revelar algo, a gente não contar. Às vezes o nosso mal, o nosso defeito é da gente contar algo que Deus falou com você no secreto. Porque aqui se ela contasse a alguém, o plano ele seria descoberto. Então tudo sairia por água abaixo. Então a importância de nós mantermos tudo aquilo que o Senhor nos entregou em segredo com Ele e para sermos fiéis. Então vemos que começa com um ato de coragem e fé e também obediência, né? Porque vemos que ela pede para que não só ela seja salva, mas os pais dela e os irmãos.
Então vemos que no verso 19, os espiões, ele diz: qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Então a gente temos que, de toda forma, mantermos a nossa família firmada na rocha que é Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, esse mundo não tem nada a oferecer. Vemos aí guerras acontecendo, vemos a tecnologia tomando de conta da humanidade. Então, aqueles que permanecem na casa do Senhor, aqueles que permanecem em comunhão com o Senhor, a gente temos que zelar, temos que estar ali conectado com eles, levando a palavra, fortalecendo em oração, em jejum, para que não venha sair. Porque aqui os espiões, ele diz que não é responsável por aquele que saia da casa. Então que venhamos permanecer na casa. E aqui no final, no verso ao qual eu li, é o acordo do cordão vermelho. É um versículo muito conhecido sobre a história de Raabe. Ela deixa esse cordão na casa. E no capítulo 6, quando o Senhor entrega Jericó nas mãos dos israelitas, quando eles arrodeiam Jericó por 7 vezes e tocam as trombetas, os muros eles vêm a cair. Em alguns comentários arqueológicos, alguns contam que na parte da casa que Raabe morava, que era em cima dos muros, somente na parte da casa dela não cai. Ou seja, o Senhor ele cumpre com aquilo que ele lhe prometeu, porque ele é fiel, ele é verdadeiro. Então, meus irmãos, aqui vemos uma passagem muito poderosa. E lá em Hebreus capítulo 11, no verso 31, ela está na galeria dos heróis da fé, onde diz: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então uma mulher que era prostituta aos olhos do mundo, onde muitos olhos dizem: esse daí não tem valor, esse daí está perdido, aos olhos do Senhor tem valor, porque o Senhor ele quer justamente os improváveis para escrever o nome no livro da vida. Então você que às vezes pode estar se sentindo que não tem mais jeito, que a vida está acabada, se entregue nas mãos do Senhor, porque seu nome pode estar lá no livro da vida. Amém?